Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Dia de TBT. Hashtag TBT. TBT para você relembrar o passado. Passado recente ou passado de algum tempo atrás. E particularmente, esse caso que eu vou narrar agora, eu lembro muito bem. Eu morava na região do Vale do Paraíba, ali na cidade de Jacareí, e trabalhava na Super Rádio Piratininga, em São José dos Campos. Quando eu comentei esse caso, eu confesso que passei mal. E as pessoas que trabalhavam comigo na época perceberam isso. Eu fiquei revoltado com esse caso, que ficou com repercussão até fora do país. E ainda eu, na época, eu não sei se tem gravações da emissora, mas enfim. Eu falei, olha, se esse caso não tiver um resultado positivo para a sociedade, naquela época, em 2008, eu falei, essa justiça brasileira, eu nunca mais vou acreditar. Aliás, eu continuo não acreditando, mas eu sempre defendi, especialmente aqueles seres humanos que são colocados de lado pela sociedade. E quando eu digo sociedade, somos todos nós também. Porque nós somos culpados do que está aí hoje. Essa cambada de políticos sem vergonha. Puxa 2008 para cá, nós estamos em 2021. Qual o resultado desses políticos sem vergonhas? Calma, eu não estou generalizando. Eu sempre digo isso. Você que está chegando agora, você que é político, o problema não é meu, o problema é seu. Você que pediu para ser eleito, você que correu atrás dos votos, e de repente chega lá e não faz nada. Então a proteção que eu sempre fiz e faço, são das crianças que, por hora, veja só a quantidade de violência contra as crianças em pleno 2021. Quantos casos têm ocorrido? E as crianças, os bebês, são vítimas dentro das suas casas, dos seus domicílios. Eu não preciso nem numerar os casos que têm ocorrido. E você aproveita e vê esse mundo cão de televisão que são explorados, esses casos, especialmente pelo Luiz Bach, o Luiz Bate, da Record, e o da Atena, da Band. Eu fico horrorizado não por eles, mas todo mundo aceita com uma facilidade. Eu tenho criticado esses dois profissionais, que a culpa também não é deles, a culpa é do sistema. Né? O que vale é a viralização, a audiência, e vem dinheiro. Mas enfim, Ligeirinho, mas eles precisam noticiar. Tem que noticiar sem fazer mundo cão, sem fazer dramalhão mexicano. Vocês que me acompanharam há muito tempo como repórter policial de rádio, eu estou fazendo o que eu faço hoje. É você anunciar, mandar para aquele lugar os facínoras, os defensores dos direitos humanos de bandidos e marginais, de vagabundos. E agora, quinta-feira, 2008, aconteceu esse crime. O vagabundo ordinário, sem vergonha, filho do capeta, Carlos Eduardo dos Santos. E olha, esse aqui, ele foi acusado de matar Raquel Genofre,
em 2008. Uma garotinha, ele enganou ela. Eu vou relatar esse caso aqui, olha. Estou falando em rede, através aqui do canal Estação Imprensa. E as pessoas que não lembram vão relembrar daquela época, 2008. E eu não sei se de repente aqui é uma resposta, mas a justiça foi feita. Então não posso também chegar aqui, não, a justiça aqui foi feita. Eu vejo o trabalho aqui, olha, de dezenas de profissionais trabalharam e veio o resultado, inclusive, do DNA. Porque naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Em 2008 foi justamente onde eu profissionalmente tive uma repercussão nacional pela Rede Globo de televisão. Eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, mas porque eu fui convidado para trabalhar em várias emissoras de rádios ao longo do país. Mas engraçado que eu sou aqui de São Paulo, eu fui convidado para trabalhar em outras regiões do Brasil, inclusive Manaus, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Ceará, vários estados do Brasil, menos o meu estado, que é São Paulo. Porque eu fui defender, aqui quando eu falei da criança, eu defendo a criança, eu sempre coloco em pauta isso, a criança, as pessoas com deficiência e os idosos. São esses três, eu classifico, que são, eles carecem mais do que as outras pessoas. As pessoas com deficiência, que têm a própria deficiência, né, as pessoas com deficiência, as crianças e os idosos. Se você perceber, essas três classes são as que carecem de apoio, de carinho, de proteção, né, de amor ao próximo, do próximo. Então, eu fui defender as pessoas com deficiência no programa do Jô, na Rede Globo. Então, eu lembro, em 2008, na verdade, esse TBT, ele me marca muito, com dores e com alegrias também, porque não, né, de estar pela primeira vez em rede nacional, em um programa de televisão, falando sobre as pessoas com deficiência. Então, meu TBT de hoje, quinta-feira, dia 13 do mês de maio de 2021, eu começo agradecendo a Deus em primeiro lugar e a você que está me ouvindo agora. Muito obrigado de coração. E vamos ao caso. Esse crime aconteceu em Curitiba. Acusado de matar Raquel Genofre é condenado a 50 anos de prisão. Você ouviu bem. Graças a Deus, um crime solucionado. Pena que a Raquel, ela foi vítima desse canalha, desse verme, desse escroto, Carlos Eduardo dos Santos. Vamos ao caso? O corpo de Raquel foi encontrado em novembro de 2008, na rodoferroviária da capital. Carlos Eduardo dos Santos foi identificado por exames de DNA, 11 anos após a morte da garota. O júri popular ocorreu ontem, para você ver o tempo. Imagina a mãe dela, né? Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 50 anos de prisão pela morte da menina Raquel Genofre. Em júri popular, nesta quarta-feira, dia 12, ontem, a condenação foi anunciada por volta das 23 horas pelo juiz. O julgamento aconteceu em portas fechadas, por conta do segredo de justiça. Carlos Eduardo foi condenado por 4-1 a 40 anos de prisão, pelo homicídio triplamente qualificado, mediante meio cruel, asfixia e ocultação do corpo, e a 10 anos por atentado violento ao pudor. Raquel foi encontrada morta em novembro de 2008. O corpo foi achado com sinais de violência sexual dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Carlos Eduardo, que estava preso em São Paulo, foi descoberto em 2019 por meio de cruzamento de dados. Ele foi ouvido por videoconferência. O júri começou por volta das 13h40 de ontem, quarta-feira. Foi composto por 2 homens e 5 mulheres no conselho de sentença. Ao todo foram ouvidas 4 testemunhas de acusação e outras 3 de defesa. A primeira pessoa a ser ouvida foi a mãe de Raquel, Maria Cristina Lobo. Antes de entrar para o julgamento, ela disse à afiliada da TV Globo que estava ansiosa por este momento,
que esperou por quase 13 anos. Diz Maria Cristina, mãe de Raquel: foi um período muito longo, tive a ajuda imensa de um movimento feminista que sempre esteve na luta conosco, e assim estamos hoje com essa vitória. Um monstro a menos em nossa circulação, completou Maria Cristina. Concordo, monstro. Apesar de tentar se manter firme e ter esperado por esse dia, a mãe de Raquel disse que não estava preparada. Não tem tratamento que nos dê essa preparação, mas tem muita ansiedade. A luta durante esses quase 13 anos foi para que isso acontecesse. Para a mãe de Raquel, saber que Carlos Eduardo já estava preso e agora a condenação é um pequeno alívio. Um pouco de medo a menos por saber que ele está dentro de uma cadeia e naquele momento não conseguiria cometer crime nenhum contra nenhuma outra criança. Veja só a preocupação da mãe da Raquel, que foi morta por esse monstro. E aqui eu chamo a atenção, para um pouquinho aqui, para chamar a atenção desses 513 deputados federais, para que tome vergonha na cara e mude alguma coisa para facilitar. Ou, claro, quando a gente fala para facilitar, é o combate ao crime, para evitar. Porque depois que o crime acontece, só imbecil, como esses deputados cretinos, vai entender que o crime, quer dizer, eles dão opinião de tudo, mas não entendem nada. Essas leis frouxas. Diz ela aqui, olha, a mãe preocupada ainda com as outras crianças. É muito difícil para mim, até mesmo a vida que eu levo, acreditar que possa existir um monstro dessa magnitude. Maria Cristina, que disse não acreditar que possa existir alguém tão brutal, comentou que a luta de quase 13 anos não vai parar aqui. Continuarei na luta contra esses monstros que estão à solta. Exatamente, dona Cristina. Depois da mãe de Raquel também foi ouvido o pai da menina, Micael Genofre, e a delegada Camila Seconello, que foi uma das pessoas que atuou no caso quando o suspeito do crime foi descoberto. Parabéns, delegada Camila. A última testemunha ouvida foi Leandro Gonçalves dos Santos, que vendeu a mala para Carlos Eduardo. Depois dele, foi a vez do interrogatório do réu, que durou aproximadamente 1h30. Por fim, ocorreram os debates e foi feita a votação. A decisão foi anunciada por volta, veja só, das 23 horas desta quarta-feira. Bom, para você que não lembra do caso, vamos relatar aqui. Em 2008, 3 de novembro. Raquel tinha 9 anos quando desapareceu. Ela saía da escola onde estudava, no centro de Curitiba, no fim da tarde do dia 3 de novembro de 2008. O acusado pelo crime foi identificado 11 anos depois. Em 2019, com a ajuda de exames de DNA, a identificação aconteceu após o cruzamento de dados das polícias do Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Carlos Eduardo cumpre pena de 25 anos por outros crimes. Após a identificação que aconteceu quando ele estava preso em Sorocaba, interior de São Paulo, ele confessou à polícia que matou Raquel. Segundo a acusação, o réu abordou a menina fingindo ser produtor de programa infantil de televisão, no momento que ela saía da escola. Veja só, ele convenceu Raquel a acompanhá-lo até o endereço que estava hospedado. A polícia, Carlos Eduardo, contou que a menina queria avisar os pais antes, mas que ele convenceu de que era melhor ela falar com ele primeiro. E acompanhá-lo, depois ela falava com eles. Segundo o Ministério Público do Paraná, o réu cometeu atentado violento ao pudor e matou a criança por asfixia. Conforme a Polícia Civil, além de matar a Raquel, Carlos Eduardo vinha cometendo outros crimes há mais de 30 anos. O primeiro deles em julho de 1985, conforme o delegado, foi abuso sexual contra uma menina de 4 anos na cidade de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Veja só. Quando eu defendo a pena de morte, 50 anos. Ô, Ligeirinho, mas 50 anos... Não. Um cara desse, ele deveria estar no inferno. Desculpe.
Desculpe. Olha, o corpo de Raquel foi encontrado enrolado em lençóis dentro de uma mala na rodoviária 2 dias depois do desaparecimento com sinais de violência e estrangulamento. As câmeras de vigilância interna do local não estavam funcionando, segundo a administração. Segundo a administração da rodoviária. Após o suspeito ser identificado, a polícia informou que diversas outras amostras de DNA foram analisadas ao longo de mais de 10 anos de investigação. É como eu digo, né, o caso, quando é bem investigado, quer dizer, não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Existe mal investigado. E aqui, mais uma vez, todos os envolvidos estão de parabéns. No caso de Carlos Eduardo, a polícia afirmou que foram feitos 2 exames, sendo um deles em contraprova. Bom, a advogada da família diz o seguinte: essa data, dia 12 de maio, ficará guardada na memória de todos aqueles que lutaram por justiça, em nome de Raquel Genofre, em defesa das crianças e das mulheres. O advogado Daniel da Costa Gaspar. O dia 12 de maio de 2021 entrará na história da sociedade paranaense e brasileira, como o dia em que a justiça enfim foi feita, em um dos casos de assassinato e violência contra a infância mais bárbaros ocorridos na nossa história. Abusadores e criminosos sexuais não passarão impunes. Que nenhuma criança se sinta insegura, que o Estado cumpra seu papel de proteger seus cidadãos e evitar que crimes bárbaros como este ocorram novamente, e que a sociedade lembre-se sempre da memória de Raquel, para que outras vidas de crianças e adolescentes sejam salvas. Repito, disse aqui, parabéns, o advogado da família, Daniel da Costa Gaspar. O advogado de defesa do verme aqui, eu, Edson Xavier, jornalista, não vou ler, porque não merece. Canalhas não merece, com todo respeito, né? Porque não existe isso. Então eu faço questão de falar só do advogado Daniel da Costa Gaspar. Estou respeitando o advogado de defesa, claro. Até um escroto tem que ter, pelas leis, né, brasileiras, um escroto desse precisa ter um advogado de defesa. Mas eu não vou ler. Para quê? Para que eu vou ler? Para quê? Aqui não é mundo cão, não. Estação Imprensa respeita a família. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui. Repito, esse caso, na época, me marcou muito. Como pessoa, como profissional, como repórter policial também. E parabéns aqui à afiliada da TV Globo. E a reportagem foi belíssima, viu? Quero agradecer aqui os profissionais do G1 do Paraná. Lucas Sarzi, Natália Filipim e Pedro Brodbeck. Parabéns. Matéria magnífica. Estação Imprensa. É o seu canal no YouTube. Aqui, bandido, canalha, verme, escroto, não tem vez. Bom dia.